O momento de prisão de Jair Bolsonaro acabou ampliando a pressão para que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, desista da reeleição e foque na candidatura para a presidência da República. Nos bastidores, Tarcísio vem mantendo uma cautela. Mas, afinal, seria ele o nome mais forte para enfrentar o presidente Lula nas próximas eleições? Não sabemos, Felipe, se ele vai de fato aceitar. A gente vem falando disso bastante, né? Ele topa, já disse que topa, desde que todos os Bolsonaros assinem ali no contrato, em todas as páginas do contrato, que topem que Tarcísio seja o nome da direita. Então, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro assinem que não... Prometo não atrapalhar a campanha de Tarcísio enquanto candidato à presidência da República. Esse o termo de Tarcísio para ser o candidato da direita em 2026. Hoje eu escutei uma nova chapa. Vou até dar os louros, é uma apuração do Lauro Jardim, que diz que Romeu Zema, que é governador de Minas Gerais, poderia vir como vice nessa chapa de Tarcísio. Eu não vejo essa possibilidade de Romeu vir como vice, ele vai vir sim como candidato. Não vejo também possibilidades de ter grandes números aí numa campanha presidencial. Já falamos também sobre essa estratégia de vários governadores da direita virem conjuntamente como candidato à presidência. Então tem Ratinho Júnior, tem Romeu Zema, tem Caiado, tem Tarcísio, tem mais um que eu estou me esquecendo com certeza, mas tem mais um nome. De todos virem juntos nessa campanha presidencial muito forte, se apoiando. Mas eu vi essa aposta hoje, essa análise aí de Tarcísio como presidente e vice Romeu Zema. Mas também existe a análise de Flávio Bolsonaro vir como vice. O problema é que, depois dessa prisão de Jair Bolsonaro, a gente viu a mira de Alexandre de Moraes muito voltada também para o Flávio Bolsonaro. Não sabemos de que forma isso vai acontecer, quais são os próximos passos, mas está claro, está muito claro, depois da prisão, que Flávio Bolsonaro pode sim ser a próxima mira de Alexandre de Moraes. Por conta de uma vigília, o nome dele foi colocado e Jair Bolsonaro acabou sendo preso. Foi uma das justificativas, né? Se a vigília fosse a única justificativa, a gente ainda estaria aqui debatendo essa prisão com certeza. Né, Felipe? Acredito que se a vigília fosse o único motivo dessa prisão cautelar de Jair Bolsonaro, estaríamos aqui debatendo isso com certeza. Depois veio a público aí a questão da tornozeleira eletrônica e a gente acalmou os nossos ânimos. Mas fato é que Flávio Bolsonaro está na mira, sim, de Alexandre de Moraes e agora a gente espera para ver qual o cenário presidencial para 2026. Não, exatamente. Quando você pega a decisão do Alexandre de Moraes, que quer equiparar, né, a convocação da vigília, a convocação de uma reunião, né, para rezar conjuntamente, né, equiparar essa convocação com o 8 de janeiro, você vê claramente que ele quer colocar o Flávio Bolsonaro como um golpista também. Né? E isso, na minha opinião, é completamente arbitrário, completamente absurdo. Né? Parece que Bolsonaro quer, em última análise, acabar com todo mundo da família Bolsonaro, né? Todo mundo que, de certa forma, ganha uma relevância, acaba sendo processado e acaba sendo condenado pelo Alexandre de Moraes. Mas isso ainda não aconteceu. O que a gente pode falar é que o Flávio Bolsonaro está se fortalecendo muito mais, né, no âmbito do clã bolsonarista do que os outros filhos e do que a Michele Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, quando foi para os Estados Unidos e começou a ter uma postura dúbia em relação à taxação e que ajudou, de certa forma, a aumentar a aprovação do Lula, foi visto como uma pessoa irresponsável, né, pelo clã bolsonarista e pelas pessoas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Já o Flávio Bolsonaro manteve aquele ar de sobriedade e hoje, é bom lembrar, foi nomeado o porta-voz do pai. Né? E isso diz muito politicamente. Quem fala em nome do Jair Bolsonaro hoje em dia não é Eduardo Bolsonaro, não é Tarcísio de Freitas, é Flávio Bolsonaro. Foi escolhido dentro da reunião que teve no PL e dentro também do âmbito próximo do Jair Bolsonaro. Então, com toda certeza, o Flávio Bolsonaro ele sobressai como um possível nome para a eleição de 2026. O outro nome que você colocou aí é o Tarcísio de Freitas. Né? Eu não acho, sinceramente, que a chapa Tarcísio e Zema
seria uma chapa boa para a direita. Eu te falo por quê, né? Porque é uma chapa de dois candidatos do Sudeste, né? O Brasil, ele é muito maior do que só a região Sudeste, né? O Lula conseguiu ganhar as últimas eleições, né? O PT ganhou as últimas eleições por conta do Nordeste, né? E isso diz muito, diz muito. O candidato só se torna competitivo se tiver apoio do Nordeste também. E tem uma questão que pouca gente fala em relação ao Tarcísio de Freitas, que é o candidato forte, é bom deixar isso claro, é o candidato forte porque consegue dialogar tanto com a direita quanto com o centro e com setores de esquerda também, né? Então, é um nome forte, né? Ele rompe a bolha do bolsonarismo, né? Mas tem uma questão que é um problema, na minha opinião, que nunca, né, na, na República moderna, na Segunda República, né, um candidato vindo do governo do Estado de São Paulo se viabilizou presidente da República. Serra perdeu 2 vezes, Alckmin perdeu 2 vezes, e tem uma razão para isso acontecer. Isso acontece porque dificilmente um candidato que sai do governo do Estado de São Paulo consegue ter projetos de Brasil. Muitas vezes os interesses de São Paulo antagonizam com os interesses do Brasil todo, né? Essa é a justificativa porque nunca um governador do Estado de São Paulo, tirando a época da Primeira República, conseguiu se viabilizar e se colocar como candidato, como presidente da República, né? Então essa é uma questão que tem que ser falada, né? O Tarcísio é um candidato forte, mas vai ter uma eleição difícil. Quem achar que a eleição do Tarcísio é uma eleição que vai conseguir ganhar com certeza, não consegue ver a história recente do Brasil. É difícil, é uma eleição difícil mesmo, né? Então, Neila, para terminar, eu creio que o Tarcísio, se for candidato a presidente da República, assim como Flávio Bolsonaro, vai ter um nome do Nordeste para compor a sua chapa. E isso é importante quando você pensa as eleições do Brasil nos últimos anos como um todo. Bom, vamos comigo aqui nessa câmera fechada.